Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos em mais um Papo Ágil. Hoje a gente está com a presença ilustre do nosso amigo Thiago Brandt, que vai falar um pouco sobre Safe para nós, trazer toda a experiência, todo o know-how. O Thiago dispensa apresentações, né? Todo mundo já o conhece do ramo da agilidade, os treinamentos fantásticos que ele ministra. E vou passar a palavra para ele. Sem mais delongas, Thiago, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade em compartilhar com a gente aqui. Legal, obrigado aí, Caio, e todo o time aí pelo convite, pelo espaço, né? E também a todos vocês que estão aqui, né? Gastando não, né? Investindo o seu tempinho aqui para conhecer algo. E coloquem aqui só para eu ter uma ideia também, né? Quem vocês são, que cidades estão e o que fazem, assim. Eu vou colocar em linhas gerais aqui, Thiago Brandt, eu estou em Campinas e sou Agile Chapter Leader, além, né, desses treinamentos. Então, quem puder colocar também, só para ter uma ideiazinha aí de com quem estou falando no momento. Nossa, já rolou a segunda tela aqui no Zoom, fazia tempo que eu não via isso. Ó, temos pessoas em Campinas também, que legal. Mas, ó, tem Campinas AC, é outro lugar, né, Norberto? Mas tem um Campinas que acho que é Campinas, São Paulo, Araraquara, legal. Eu vou colocar daqui a pouquinho um link para vocês. Tem um Miro, né? Eu usei ele uma vez que eu fiz uma apresentação sobre a Big Picture, tudo, mas eu acho que dá para vocês terem aí como uma referência. Mas o principal, né? Daqui a pouco eu mando o link, mas ele tem um parking lot aqui que eu acho que vocês podem. Eu vou fazer assim, né? Eu resolvi trazer um módulo mesmo do treinamento oficial de Safe, que é aquele que fala o que é o Safe e tal. Então eu vou falar, deve ser meia horinha, acredito eu. Mas aí, enquanto eu estiver falando, enquanto vocês estiverem acompanhando, se surgirem dúvidas, se surgirem algumas coisas que vocês queiram saber, vão colocando aqui nesse parking lot, que está aqui no Miro, e aí depois eu vou voltar aqui para o Miro, e aí a gente continua explorando algumas coisas do Safe, mexendo aqui no Miro, tudo bem? Então, podem ir acessando aqui, né? Por enquanto não, mas se você tiver talvez uma grande dúvida aí, que é bom ser respondida, é só colocar um post-it aqui no parking lot, tá bom? Ó, coloquei um de exemplo, mas vocês ficam à vontade, ok? Então, deixa eu abrir aqui. Isso aqui, gente, é o material oficial de Safe, tá? Hoje eu sou o que chama de Safe Program Consultant, que é uma pessoa que tem, né, acesso a tudo isso para dar treinamentos e formar pessoas aqui no famoso Safe. E esse é o primeiro módulo quando a gente vai fazer um treinamento de Leading Safe, né? Então, se quem decidir fazer o Leading Safe, vocês vão passar por esse módulo. O material do Safe, hoje em dia, ainda é tudo em inglês. Eu sei que eles estão trabalhando em traduções, tudo, mas ainda não saiu oficialmente. Mas não se preocupem, tá? Eu vou deixar o material em inglês mais para referência, imagens, tudo, mas eu vou comentar tudo em português com vocês, né? Então, o primeiro lição do Safe, ele fala, né, que é prosperando na era digital usando o Business Agility, né? Então, ele fala como que o Safe procura atuar dentro dessa área aqui, dentro do Business Agility. Então, quando a gente tem essa lição, o curso, né, o Leading Safe, ele tem essas 7 lições, né? A primeira, que a gente vai ver junto agora, e depois a gente explora, né, como se tornar um líder Lean Agile, como formar times e trens, aí a gente faz a construção de soluções, que é onde acontece uma simulação de PI Planning, né? Então, um treinamento de Safe desses, a gente roda uma PI Planning durante o treinamento, né? Bastante interessante. Tem o módulo 5, que fala do Lean Portfolio Management, e aí depois é mais a parte do roadmap de implementação do Safe, tudo, e a seguir, né, para fazer a prova, tirar a certificação. Então, é um 16 horas aí de bastante conteúdo, ele é bem puxado, né? Acho que tem gente aqui que já deve ter feito comigo, mas é bastante conteúdo, dinâmicas, muitos conceitos, né? Então, mas vale a pena. Foi um curso que eu fiz em 2018, inclusive na época que eu conheci o Branquinho, né, que foi um dos meus mestres aí de Safe, e foi um curso que mudou bastante para mim, porque eu gostei desse ponto aqui, né? Como ele fala, não, aqui,
de Lean e Agile, né, foi a primeira vez que eu comecei realmente a ver esses assuntos juntos, entender, né, o que é o ágil, o que é o Lean, né, que eu sou uma pessoa que nasceu no mundo mais ágil, né? O Roger, que muitas vezes dá o treinamento comigo, ele nasceu no mundo Lean, né? Então, o SAFe, ele une esses dois mundos, né? Então, essa primeira lição, ela fala sobre como prosperar na era digital, como que o SAFe entra, né, como sistema operacional para fazer isso, e o SAFe tem 7 competências core, né, que é o delivery do SAFe, né, como que ele entrega tudo isso dentro do framework. Então, a gente vai dar uma passada aí para vocês conhecerem esses pontos. Se tiverem dúvida, pode colocar aqui no chat ou lá no Miro, tá? O Miro eu só vou acessar depois que eu terminar aqui, tá? Mas se tiver alguma coisa mais urgente, vocês podem jogar aqui no chat ou lançar uma pergunta, tá? Ou depois a gente bate um papo aí e tira qualquer dúvida. Então, essa primeira lição, ela é para a gente entender, então, o que é o SAFe e quais são essas 7 competências. Então, prosperando na era digital. Esse livro aqui, que é um livro que fala sobre mudar do mindset de projeto para o de produto, né, desse Mick Kirsten, ele fala que aqueles que conseguirem dominar a entrega de software em larga escala é que vai definir a economia do século XXI. Então, ele diz que você precisa, as empresas, né, elas precisam se adaptar para fazer entrega de software em larga escala. E isso tem muito a ver com uma questão que a gente estuda. Esse livro da Carlota Pérez, ele é bastante conhecido, ela fala das revoluções que aconteceram no mundo, né? Então, a gente teve a Revolução Industrial, a gente teve a revolução aí do aço e das ferrovias e tudo mais. Na verdade, ferro, aço, eu não vou lembrar todos os termos, mas a engenharia pesada, e aí óleo e produção em massa, e no fim, a era do software e digital. Todas essas grandes eras aí da nossa história, elas têm uma característica, elas têm um período de instalação, que é quando aquela coisa é descoberta, quando começa, né, a dominar tudo, até entrar o turning point, que é o ponto da virada, que é aquela hora em que ou a gente se adapta e começa um novo, ou a gente acaba ficando para trás. E aí, depois do turning point, a gente entra no período no deployment, né? Que é quando a gente estabiliza, quando aquela tecnologia domina realmente e a gente passa a colher os frutos de tudo que aconteceu antes. Então, hoje, tá vendo esse vermelhinho? É onde a gente está hoje. A gente está bem nesse turning point, né? Então, a gente teve as bolhas da internet, né? Aquela coisa das .com que aconteceu, a bolha imobiliária, né? Tudo isso foi o histórico que trouxe até aqui a virada do século. E hoje a gente está nessa virada, né? Agilidade, mundo digital, software e tudo mais. Então, a gente está num período bem turbulento, a gente não sabe bem o que será, né? Inclusive, para entender, né? Por que que as empresas, às vezes, será que eu invisto? Será que eu vou para o ágil? Será que compensa? Será que é muito esse momento de muitos serás, né? Mas a gente precisa passar e se posicionar, porque só quem conseguir fazer essa virada é que vai estar presente aqui, colhendo os frutos, né? Então, aqui tem um resuminho do que é esses períodos, mas o deployment, né, que é depois dessa virada, é onde a gente realmente colhe frutos e tem retorno de capital sobre essas tecnologias novas. Então, a gente está passando por isso logo, né? Não sei se tão em breve, mas está se aproximando o período em que isso vai dar uma estabilizada. E o que acontece, né? Qual que é o nosso estágio hoje em dia? O CEO da BMW, ele está falando que no futuro, mais da metade das pessoas que trabalham com desenvolvimento e pesquisa vão ser pessoas de software. Então, é uma empresa de automóveis, mas mais da metade da pesquisa deles em breve vai ser sobre software, né? A Tesla, que é uma empresa do capital novo, tecnológica, cheia de coisas inovadoras, ela tem um valor de mercado maior que a Ford, né, que é uma empresa super tradicional, super consolidada. E a Apple, que é uma empresa tradicionalmente de computadores, de PCs, né, hoje é a maior fabricante de relógio do mundo. Né? Então, a gente está tendo essas mudanças significativas na forma como a indústria tradicional trabalha. Né? E o mesmo cara do livro, ele fala, né, que o problema não é as organizações, como que as organizações
percebem que elas têm que mudar, né? Isso todo mundo sabe que as empresas precisam transformar. O problema é que essas organizações elas estão usando frameworks de gestão e infraestrutura de revoluções passadas para tentar gerenciar o negócio hoje em dia, né? Então, o que acontece? As empresas estão nessa revolução aqui, né, nesse período, turning point, mas estão usando modelos de gestão da revolução industrial, né? Então, a gente fala muito isso no Management 3.0, sabe? Que vai do 1.0 para o 2, para o 3. As empresas precisam evoluir como que elas gerenciam os negócios, tá? Porque senão a gente não tem como resolver os problemas de hoje com esses frameworks do passado. E o Kotter, que é um autor bastante renomado, não só no SAFe, mas Management 3.0, outros modelos aí de agilidade, leem muito sobre o Kotter. Ele fala que o mundo está mudando numa velocidade que os sistemas básicos das estruturas e a cultura que a gente construiu no século passado não podem mais suportar a demanda que a gente está colocando em cima delas, né? Isso acho que muitas pessoas percebem nas empresas. A gente tem muita exigência, né? Mas o nosso parque, o nosso legado não está mais suportando tudo aquilo que é necessário fazer dentro das organizações. Então, o que acontece, né? Toda empresa, todo negócio, tudo começa o quê? Como uma rede. Como que funciona, né? Eu tenho lá uma ideia, então eu sou um super empreendedor, tive uma ideia, vou criar um novo aplicativo para o celular. No começo é uma ideia e eu vou resolver um problema do meu cliente. Eu tenho muita centralização no cliente, né? Um empreendedor que criou um app, ele está olhando diretamente para o cliente. Mas à medida que o negócio dele começa a dar certo, né? Ele começa a reunir pessoas e ele forma uma rede, né? Ele tem alguns parceiros, algumas pessoas chaves que ajudam ele a resolver o problema do cliente. Mas tudo é sobre resolver o problema do cliente. O que acontece quando isso começa a escalar? A gente começa a criar estruturas para trazer estabilidade e execução, né? Então, a gente cria atendimento, pós-venda, suporte, jurídico, administrativo. A gente começa a criar as hierarquias, né? Então, o que ele ilustra aqui é que todos os negócios, né? Até hoje, se eu começo um novo produto dentro de uma empresa, em geral, ele pode começar assim, né? Como uma rede para resolver o problema desse produto, mas quanto a gente menos espera, ele começa a se burocratizar e chega uma hora que aquela visão inicial, né, aquela rede bonitinha que tinha o cliente como centro de tudo, ela evapora no meio de tanta hierarquia e rigidez, burocracia. E o cliente, que antes era o centro de tudo, ele fica perdido aqui, né? Então, hoje, muitas vezes a gente vê nas empresas, muitas vezes, quase sempre, né? Eu que estou trabalhando aqui no meu cubículozinho, no meu notebook ou da minha casa, eu não tenho mais a visão ali do cliente, eu não tenho acesso a ele, né? Tem muitas camadas, tem muita coisa que distancia eu ali do cliente, né? Então, o que é a ideia, né? O que a gente faz com isso? Né? O Kotter, ele fala, a solução não é pegar, né, tudo isso que a gente criou e jogar no lixo, né? Então, não é joga a sua empresa fora e começa de novo, porque a empresa tem uma história, tem uma cultura, tem uma série de aprendizados. Mas a ideia é introduzir um segundo sistema, um sistema que seja familiar para os empreendedores, né? Então, a ideia é a gente trabalhar em conjunto, é a gente resgatar de novo a ideia da rede. E aí a gente funciona aqui. O que a gente chama de sistema operacional duplo, né? Ou organizações ambidestras, né? A gente fala muito, explora isso em outros modelos de gestão, Management 3.0, que é a gente ter estruturas em rede, né? Estruturas empreendedoras para trazer velocidade de inovação, com o foco no cliente, ao mesmo tempo em que a gente tem hierarquia para manter a eficiência e estabilidade, né? Até dando um spoiler, né? O material que eu uso de Business Agility, ele vem do Shift Up, que é um programa novo do Jürgen Apelo, e ele é muito baseado no que ele chama de dilema do empreendedor? Não, dilema da inovação. O dilema da inovação é exatamente quanto que eu vou pesar, né, na minha velocidade de inovação e na minha eficiência e estabilidade. Eu não posso nem ir só para um lado, nem só para o outro. Quanto, né, de cada um eu vou ter? Como que eu mantenho o equilíbrio entre essas duas coisas? Esse é o grande dilema das organizações hoje em dia, né? E aí, o que o SAFe se propõe?
ele se propõe a entrar aqui no meio. Ó. Não, agora foi o PowerPoint que deu uma... Ele se propõe a entrar aqui no meio e fazer essa tradução entre uma visão de value stream e a visão funcional. Né? Então, assim, em vez de pegar e destruir toda a hierarquia e virar um monte de squad e tal, coloca um sistema operacional, né, que faça esse mapeamento. Né? Então, que a gente pegue a estrutura tradicional e reconstrua em torno da rede. Só que a gente ainda pode manter a estrutura hierárquica ali por trás. Tá? Então, a gente começa a reconstruir nossas equipes, nossos times em torno de value stream, né? O famoso fluxo de valor. E aí, como que ele faz isso? Né? Então, ele se propõe a ser um sistema operacional para a gente conseguir o Business Agility. Então, esse carinha aqui, esse senhor, ele é o criador do SAFe, o Jim Lafferty, né? Ele vira e mexe, está na mídia, está fazendo coisas por aí. Ele fala que, hoje em dia, todo negócio é um negócio de software. Né? Até a padaria da esquina, a farmácia, a lojinha, tem software, tem alguma coisa envolvida que é necessário para rodar o negócio. Então, você atingir o estado de Business Agility significa que toda a organização, e não só a galera de desenvolvimento, está lá motivada, engajada em continuamente, proativamente entregar soluções inovadoras, mais rápido do que a competição. Né? Então, a gente começa a falar sobre soluções de negócio. Né? Então, não é mais um app, não é um software, é uma solução de negócio. O que é uma solução de negócio? Né? Ela é algo que tem o software, né? Tem os aplicativos, o código, mas também envolve pessoas, a grana, o time de desenvolvimento em si, operações, jurídico, marketing, né? Tudo isso tem que estar dentro, envolvido para gerar as soluções de negócio. Então, Business Agility precisa aqui agilidade técnica e o compromisso em nível de negócio com o produto e a value stream, o pensamento de value stream. Então, a gente precisa que tanto a parte técnica, né, a parte dos desenvolvedores, do squad de desenvolvimento, estejam compromissadas com essa visão de value stream, assim como a galera de negócio. Então, é muito tentar conectar aí o mundo dos negócios com o mundo da TI. Eu acho que é o grande desafio que a gente tem feito aí já faz um bom tempo, né? E isso precisa o quê? Que todo mundo esteja envolvido na entrega de soluções de negócio, usando práticas Lean e Agile, né? Então, o SAFe, ele se propõe a fazer isso baseado no Lean e no Ágil. E aí, até vem a definição do SAFe. É muito importante, eu gosto dessa frase, porque muita gente fala muito sobre o SAFe, mas essa frase, para mim, geralmente é a resposta, né? O SAFe, ele chama SAFe para organizações Lean. Ele é o quê? Uma base de princípios integrados, né? Uma base de conhecimento em princípios, práticas e competências provadas para atingir o Business Agility. Como? Implementando Lean, Agile e DevOps. Né? Então, o SAFe, gente, ele foi ver como que as empresas estão fazendo, né? Como que o Spotify consegue entregar em escala? Como que a Johnson Johnson, a Philips, o governo americano, como que todas essas grandes organizações conseguem entregar software em larga escala? E aí eles foram pegando as práticas e as coisas consolidadas e virou o SAFe. Né? Então, ele é meio que uma base de conhecimento, né? Inclusive, como base de conhecimento, eu acho ele bastante útil, bastante bacana. Para a gente entender o SAFe como uma fonte aí de informações, de coisas, eu até vou mostrar para vocês como isso acontece, já é bem legal, né? Eu acho que hoje, né, muita gente me chama, né? Até eu conversei recentemente com uma empresa que falou, Thiago, eu quero ser referência, quero ser um paper lá na Scale de Agile. Mas, assim, é muita coisa aqui no SAFe, né? E é muito difícil você achar uma empresa que fez isso tudo, né? Eu trabalhei, né? O meu primeiro projeto em SAFe, que foi em 2018, quando eu aprendi, foi um projeto assim. A gente catou essa figurona e colocou para rodar. Treinamos mais de 500 pessoas, fizemos essa virada. Foi muito legal, mas é projeto bastante grande de transformação. Hoje em dia, poucas empresas topam, né, comprar esse tipo de transformação. Mas muitas empresas vêm aqui no SAFe para pegar práticas e estruturas para usar e criar os seus modelos. Né? Então, o que a gente vai ver hoje no mercado é pessoas que usam o SAFe
como inspiração, né? Mas o SAFe fala assim, se você fizer do jeito que a gente fala, você vai melhorar seu time to marketing, a qualidade, a produtividade e o engajamento dos colaboradores, né? Então, um efeito de você aplicar o SAFe, colocar todo mundo ali fazendo PI planning, trabalhando em conjunto nos sprints, é que você gera uma motivação bem bacana, assim, a galera compra, a galera vai lá e faz acontecer, né? Então, é bem interessante quando a gente faz o projeto do jeito que manda o figurino. Basicamente, gente, o SAFe, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Deixa eu anotar aqui, roadmap, aí eu mostro lá na figurinha, só para não precisar mudar, porque já está no finalzinho aqui desse material mais teórico. Então, o SAFe, para fazer isso, ele apresenta 4 tipos de configuração, né, que começa lá no essencial e vai subindo até chegar no que a gente chama de full, né, que é o poder total do SAFe. Lá no Miro, eu vou dar um overview do que seriam essas 4 configurações. E ele evoluiu, né? Começou lá em 2011 com o SAFe 1.0 e foi crescendo, né? Tem gente que usa essa mesma imagem aqui para fazer meme, né? Onde vai parar o SAFe? Está cada vez maior, cada vez mais complicado. Mas, na verdade, muito do que aconteceu ao longo desse período foi reorganizar, colocar de uma forma mais apresentável, tá? Então, ele é basicamente desenvolvimento de produto Lean, com desenvolvimento ágil, com DevOps e pensamento sistêmico, né? Essas palavrinhas que estão por trás do SAFe. E aí, como que tem, dentro dessa figura, tem o que a gente chama das 7 competências core do Business Agility, que é o que o SAFe procura entregar. Então, essa é uma outra visão, tá? Essa visão aqui, ó, é a visão da big picture, que a gente chama, né? Que é onde estão as caixinhas, que é o que a gente costuma ver. Mas essa visão aqui é uma outra visão das mesmas coisas, né? Só que é dividida no que ele chama de core competencies. E quais são elas, né? A primeira, agilidade técnica e de time, que é você criar times ágeis, você pegar esses times ágeis e eles vão se agrupar em trens, que é o time de times ágeis, né, que é o famoso Agile Release Train, e tem que ter uma preocupação com a qualidade, né? Para o SAFe, a qualidade tem que estar presente em todas as etapas, né? Tem uma frase muito legal que eu acho que é do Jim, né, que ele fala: não se escala código ruim, né? Então, se você faz um código ruim, sem qualidade, sem teste unitário, sem teste automatizado, vai fazer um SAFe, vai fazer um ágil em escala, você vai escalar uma porcaria. Então, vai virar uma porcaria pequena, vai virar uma grande porcaria, né? Então, a gente precisa ter esse olhar com a qualidade embutida, né? Built-in quality vem de qualidade embutida. O segundo ponto é entregar produto de forma ágil. E aí ele trabalha a centralização no usuário, pensando muito em design thinking, desenvolver em cadência e entregar sob demanda. Isso aqui é um dos grandes corações aí do SAFe, né? Que é aquela ideia de todo mundo trabalhar dentro do mesma agenda de sprints, a gente fazer a PI planning. Alguém falou que travou aqui, deixa eu... Tá ok? Ah, tá. Então, acho que foi só para o Rafael. Então, o desenvolvimento e cadência, que é a grande coisa do SAFe, né? A gente ter as PI plannings e todos os times seguindo uma cadência, seguindo um mesmo calendário, né? Isso é uma forma que o SAFe traz de impor um ritmo organizacional, né? Porque daí a gente começa a ter todo mundo trabalhando dentro dessa batida, né? Então, todo mundo começa a ficar mais programado, a gente começa a ter mais previsibilidade, né? É através do desenvolvimento sob demanda. Quer dizer, sob cadência, né? O release on demand que é uma coisa muito que o SAFe reforça, que é desenvolver e colocar em produção é uma coisa, entregar para o cliente é outra. Né? Em geral, a gente fica lá, só dá commit, mas aí tem que fazer o deploy, mas aí vai para o cliente, mas aí não tem rollout. A ideia do SAFe é separa. Né? Uma coisa é os times de desenvolvimento comitando e indo para a produção, de uma forma contínua. Outra coisa é você tomar uma decisão de levar isso para o mercado. Né? E se vocês forem pegar esse conceito, ele é muito forte no Spotify. Né? Não sei quem conhece a fundo o Spotify, mas se eu sou um dev no Spotify,
O Spotify, de tempos em tempos, passa um trem, mas não é o trem do Safe, é o trem de release, que leva tudo para a produção. Então, se eu sou um dev e eu dei um commit, o próximo trem que passar vai levar para o meu commit para a produção. Independente de estar testado ou não, o meu código necessariamente vai para a produção. Só que ele vai desabilitado. E aí, no momento que a gente fala, não, agora testamos, agora está ok, alguém vai lá, liga um botãozinho e esse código é liberado para o cliente. Então, isso é o famoso feature toggle, né, que a gente fala, que é ligar e desligar. O Safe, ele usa muito esse conceito, né, para a gente separar. Deixa a galera desenvolvendo, vai comitando, vai fazendo deploy contínuo, tudo numa forma do ritmo dos times ágeis, e a galera de negócio consegue ir decidindo em que momento vai liberar, libera só para uma cidade, libera para o Brasil inteiro, né? Essa é a parte técnica que tem por trás do Safe, tá? Que muitas pessoas não fazem, mas colocam o Safe para rodar, né? E o Safe, ele requer que tenha essa habilidade arquitetural para ele funcionar perfeito, né? E aqui também entra o DevOps, né? O DevOps também está por trás da ideia de entrega contínua dos trens. A gente está no segundo Core Competence, tá? O terceiro é Enterprise Solution, né? Quando a gente tem grandes soluções, né? Tipo, 1.000 pessoas, 500 pessoas trabalhando na mesma solução. Aí você tem o que a gente chama de trem de trens, né? Que é o Solution Train. Aí tem algumas práticas diferentes para você trabalhar com essas grandes soluções. Eu vou mostrar lá na Big Picture, vocês vão entender melhor. A outra prática, né, o Core Competence, é o Lean Portfolio Management. A gente precisa mudar a forma como a gente alinha a estratégia, financiamento e execução, né? Então, a forma de fazer budget. Alguém me perguntou hoje, acho que ele não vai estar aqui, o Paulo, né, sobre o Lean Budget, né? Então, a gente tem que criar uma forma, em vez de financiar projetos por centro de custo, aquela brigaiada para ver que centro de custo paga o quê, a gente começa a financiar value streams, né? Fluxos de negócio. É importante ter essa mudança na gestão do portfólio. Aí, agilidade organizacional é a gente ter um pensamento sistêmico nas pessoas e nos times ágeis, trabalhar com operações Lean, né? Operações de negócio Lean, e a estratégia de agilidade. Esse é um tema que não é muito abordado no curso, né? Ele está aqui, mas ele não faz parte do conteúdo do Leading Safe. E a gente criar uma cultura de aprendizagem contínua, né? Então, é criar uma organização que aprende, uma cultura de inovação e uma melhoria implacável, né? A gente ter ciclos de melhoria constantes, né? Seja pelo sprint, pela PI, todos eles são ciclos, tá? E uma coisa que o Safe faz, que entra aqui, né, no Innovation Culture, é a gente ter o famoso quinto sprint, né? Que a gente chama de Innovation and Planning. Quem conhece, né? O IIP, que é o quinto sprint, é aquela ideia de um sprint inteiro em que a gente não desenvolve história, a gente não mexe no backlog. A gente vai inovar, a gente vai fazer workshops, vai fazer design thinking, vai reorganizar a casa. Essa é outra característica bem típica do Safe, mas que muitas empresas que usam Safe até há muito tempo ainda não fazem uma Innovation and Planning, por exemplo. Mas ela é extremamente importante para dar aquele buffer de cadência, né, para a gente conseguir realmente trabalhar nesse ritmo contínuo. Aí entra o Lean Agile Leadership, né? Para segurar tudo isso, a gente precisa o quê? De líderes que manjem desse assunto. Então, a gente tem que ter a liderança pelo exemplo, a gente, como líder, tem que ter o mindset e os princípios. Então, para vocês terem uma ideia, o primeiro dia do curso de Safe é focado nessa caixinha aqui, Mindset e Principles, que são os princípios Lean e os princípios ágeis que os líderes precisam dominar para fazer toda a coisa acontecer, né? Então, outro erro comum para quem mexe com Safe é ir direto para isso aqui, né? Tentar fazer rodar. Hoje o meu, acho que foi a atualização com o Windows 11, ó, é tentar colocar isso, né? Mexer trens, squads, PO para cá, PM para lá. Só que a gente tem que pensar que tudo isso tem que ser suportado pelos princípios, né? É mais importante reforçar os princípios do que... E sabe o que tem nesses princípios, gente? Gestão de flow, limitar o IP, reduzir o tamanho do lote,
dar autonomia para as pessoas tomarem decisão, né? Então, tudo aquilo que a gente aprende no Kanban, no Management 3.0, no próprio Scrum, ele está presente nos princípios do SAFe. Só que o SAFe, ele te dá uma coisa de como você usa isso em escala, né? E, por fim, o Leading Change, que é aquilo que eu falei que eu vou mostrar para vocês, né? O Roadmap. Então, essas são as competências core do SAFe, né? Tem coisa, vocês viram que como uma base de conhecimento tem coisa pra caramba, né? É muito difícil fazer tudo isso rodar, mas tem muita coisa bacana por aqui, né? E o Deming, o que ele fala, né? O desafio da gestão é o quê? Não é o suficiente que a gestão se comprometa com a qualidade e produtividade. Eles precisam saber o que eles têm que fazer, né? Então, essa responsabilidade da gestão de liderar isso, de estar à frente, de fazer as coisas, não pode ser delegado, né? Eu não posso, eu como líder, esperar que as coisas aconteçam. Eu tenho que estar à frente, né? Então, essa frase é bem famosa dele, né? Se você não pode ir, não mande ninguém, né? Então, assim, se você não pode estar lá, né? Aquele skin in the game, se você não pode estar presente, liderando, motivando e trabalhando com as pessoas, não mande ninguém. Ou seja, se você não fizer, não tem ninguém que vá fazer. Você, como líder, tem que estar à frente, tem que puxar, né? Tem que ser a pessoa que gera a transformação. E, por último, o SAFe ele tem muito essa ideia de medir e crescer, né? Então, esse aqui é um radar, que é o Assessment de Business Agility. Lá, vocês conseguem até baixar ele em Excel para preencher. Mas ele está vendo que aqui são essas competências que eu acabei de passar, ó, LPM, tá vendo? O LPM, ele tem 3 itens. E aí, então, ele mede como que está a sua maturidade em cada uma dessas competências, tá bom? E aí, quando a gente termina uma lição do SAFe, ele sempre traz aqui, né, a Big Picture para mostrar o que a gente viu. Então, vocês viram que dessa imagem inteira, a gente viu essa caixinha aqui, ó, Business Agility, e essa caixinha aqui, Measure and Grow. Sendo que do Measure and Grow foi só isso aqui, né? Praticamente tudo que eu falei até agora está dentro desse tópico aqui, Business Agility. Ok? Então, gente, essa é a primeira lição do Leading SAFe, né? Inclusive, tem exercício, a gente faz uma dinâmica lá para exercitar as coisinhas da aula, mas eu quis passar aqui mais a teoria, tá? E aí eu vou passar agora para a gente olhar um pouco isso mais aqui no framework, tudo bem? Então, eu vou dar uma respirada aqui, tomar um gole d'água. Se alguém tiver alguma pergunta ou coisa para fazer antes da gente prosseguir, aproveita. Acho que só está vazando um áudio aqui, a gente. O pessoal, ó, todos se conhecem. Então, ó, eu estou mandando o link do Miro também. Podem entrar aqui e aí a gente vai dar uma explorada um pouco aí mais na prática. Agora acho que... Não, voltei. Podem entrar. Quem quiser aqui vir no Parque Lote. Mas eu coloquei nesse Miro os elementos principais, né? Então, a gente viu a Big Picture, que eu vou abrir ela no site, que é a melhor forma de estudar o SAFe, e a gente viu isso aqui, tá vendo? A Big Picture e as Core Competencies. Então, quem quiser, né, colocar qualquer anotações, insights, a gente tem alguns painéis aqui que vocês podem contribuir. E se alguém tiver dúvida, tiver coisas que eu possa responder, é só jogar um post-it aqui no parking lot, tá bom? Mas vamos lá, o mais famoso do SAFe é esse site aqui. O dia que eu aprendi a mexer nele, foi o que mudou a minha vida com o SAFe. Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho, que é a famosa Big Picture. Esse site, gente, Scale de Agile Framework, é o site do framework, né? O que acontece? O SAFe, ele é um framework criado por essa empresa que chama Scale de Agile, né? Se vocês clicarem aqui, vocês vão para o site da Scale de Agile, que é onde vocês vão ver treinamento, certificação, eventos, né? Mas aqui é um site só sobre o framework. Então, essa é a Big Picture. Como eu falei, né? A gente trabalhou Business Agility. Então, se você clicar ali, vocês vão ver que várias imagens que estavam ali no slide, ó, elas estão aqui.
Tá vendo? Ó, a imagem da rede, Customer Centricity, só que aqui a nuvem é diferente, ó, é mais bonitinha que está aqui no site. Mas é basicamente o que eu passei para vocês, tá vendo? As Core Competencies, um resuminho de cada uma delas, beleza? Isso tudo é esse link aqui, né? Então, tudo aqui na Big Picture é clicável. Ah, então o Measure and Grow também que você passou. Você clica aqui, ó, Measure and Grow, ele vai abrir o artigo, né? E aí o artigo tem o que eu falei para vocês, tá vendo, ó? Safe Business Agility Assessment. Se você vier aqui, ó, download Safe Business Agility Assessment. Então, dá para baixar a planilha, responder as perguntinhas e ele forma esse gráfico aqui. Então, uma chave para você entender o Safe é você saber navegar, explorar aqui a Big Picture, tá? E aí a gente tem duas visões, lembra que eu falei? Uma é a Big Picture famosa, que é essa aqui, e se você clicar nesse aqui, ó, Overview, é a visão de competências, que é aquela que está no site, no slide. Então, tá vendo que aquelas coisinhas que eu mostrei, ó, Leading Change, tudo está aqui presente, mas todas elas estão mapeadas aqui na Big Picture. Aí só para vocês conhecerem, então, o que ela diz, a Big Picture. A gente começa com Essential Safe. O que é o Essential Safe? É o mínimo que existe do Safe. Quando que a gente vai partir para o Safe? Eu tenho 3, 4, 10 times ágeis, Scrum, Kanban, o que quer que seja, e todos eles trabalhando no mesmo contexto, numa solução, com dependências entre eles e tal. Aí eu adoto o Safe Essential. Então, você vê que o Safe começa falando aí de 50 a 125 pessoas, né? Então, se você tem uma organização muito menor que isso ou muito maior, vão ser outros caminhos, tá? Então, como que é isso, né? Tá vendo essa primeira circulinho aqui? É as equipes ágeis. O Scrum Team, o Kanban Team. E o Safe fala, ó, você pode usar Scrum ou você pode usar Kanban. Os times podem escolher o que eles querem usar. E aqui na frente está toda essa ideia de sprints, PI Planning, né? Então, tá vendo? Esse negócio cinza é a PI Planning. Então, aqui na frente, ele diz, né? Como que um monte de time Scrum vai trabalhar de forma sincronizada e cadenciada? É usando o calendário de sprints e PI Planning, né? E aqui embaixo, essa cobrinha vermelha, eu gosto muito desse tema. Quem aqui trabalha com arquitetura, mais na parte técnica, desenvolvimento, né? Esse pode ser um artigo que você goste muito, que é o Architectural Runway, né? Que é o Safe, ele fala como que a gente deve trabalhar a arquitetura de uma solução, né? Então, você tem que ter evolução constante, quer ver, ó? O Architectural Runway, ele fala o quê, né? A nossa arquitetura de sistemas é algo que vai deteriorando com o tempo. Então, a gente precisa ter investimento, né, para voltar para os trilhos, né, para estabilizar, fazer um upgrade, uma nova versão, um novo framework. Então, o arquiteto dentro do Safe é um papel importantíssimo, porque ele tem que estar acompanhando o tempo todo essa evolução arquitetural, para não deixar a coisa desandar e não ter mais volta, né? A gente tem que estar sempre investindo. Se você for ver aqui na Big Picture, acima aqui dos Agile Teams, tem o time que cuida do programa, né? Ele vai olhar para o todo. E aí que tem o Product Management, o RTE, que é como se fosse o Scrum Master, só que do trem, e o SA, o System Architect. Então, olha que interessante, o Safe, ele coloca o System Architect no mesmo grupinho aqui do Product Management, né? Então, ele eleva bastante o papel da parte técnica, da parte arquitetural, porque a ideia é que o Product Manager, que está lá, mercado, foco no cliente, novas opções, estratégia do produto, está pau a pau com o System Architect, está pensando, temos que evoluir, temos que investir no nosso parque tecnológico, temos que melhorar as condições de trabalho dos desenvolvedores, né? Essas pessoas têm que estar juntas aqui, né? E o RTE facilitando para tudo acontecer. Então, isso aqui, gente, é um típico trem que a gente chama. O Spotify chama de tribo, né? O Jürgen criou um modelo, depois eu mando o link para vocês, que chama Unfixed Model. Ele chamou isso de base, né? O Jürgen renomeou o trem para base, né? Então, cada
modelo aí que vocês procurarem vão ser... O Itaú chama de comunidade. Na verdade, comunidade no Itaú é a Large Solution, né? Que a Large Solution é o quê? Eu tenho 50 times, eu tenho 500 pessoas trabalhando no mesmo contexto. Aí você precisa ter uma Large Solution, que é a segunda camada do SAFe. Então, como que funciona? Um exemplo que eu costumo dar, vamos supor que eu estou trabalhando no Office. Provavelmente, para trabalhar só no Word, tem um baita time. No Excel, tem outro baita time. No PowerPoint, outro. Cada um desses produtos pode ser um trem. Só que eles todos juntos formam a Solution Train, que é o trem do Office. E aí, qual que é a diferença, né? A gente tem que ter um alinhamento entre todos os produtos do Office, né? Todos eles são independentes, né? O desenvolvedor do Excel não precisa conversar com o desenvolvedor do Word. Mas o Word, como produto, precisa estar alinhado com o Excel, né? Então, o SAFe traz o Large Solution para resolver isso. Você tem lá um PMO, né, uma gestão de portfólio, a parte financeira, budget e tudo mais. Você quer ser mais ágil, quer ter mais agilidade de negócio, você pode aplicar o SAFe Portfólio, né, a camada de portfólio, que é o que vai ter lean budgets, né, um portfólio, um backlog de portfólio. Então, aqui a gente está trafegando grandes iniciativas, que a gente faz um business case, a gente define OKRs, né? Então, aqui está a estratégia e a grana, né, sendo trabalhada aqui em cima, mas ela vai ser o que alimenta os trens, né, para os trens trabalharem no dia a dia, tanto em termos de grana quanto em termos de estratégia, né? Meio que assim, trem aí que cuida do Microsoft Word, a gente quer voltar a ser o editor de texto número 1. Tá aí tanto de grana para vocês fazerem isso acontecer. E aí o trem, ele vai ter autonomia para usar essa grana, contratar gente daqui, dali, e mudar equipes e reconstruir tudo. Tá? Então, é muito a ideia de ter alguém definindo a estratégia, daí a gente financia os fluxos de valor, e aí cada fluxo de valor gerencia a sua grana. Eu não preciso ficar brigando, nossa, o projeto vai atrasar, preciso de mais budget. Isso é uma coisa que, teoricamente, a gente não precisaria fazer no SAFe, porque o trem, ele já tem o dinheiro dele. Ele pode fazer isso dentro de casa, ele não precisa ir lá pedir mais dinheiro. A diferença é, atrasou uma iniciativa, em vez de eu pedir mais dinheiro, eu vou ter que rever as outras, dentro de casa. Eu não preciso ficar pedindo budget toda hora. E caso você tenha um negócio muito grande, que tenha uma large solution, precise de um portfólio, ou seja, tudo que o SAFe tem a oferecer, aí que você vai para a linha Full SAFe. Né? O Full SAFe, ele tem vários trens que compõem a solução e é gerenciado por portfólio. E é uma coisa interessante, gente, porque portfólio você pode ter vários, né? Uma empresa muito grande, ela pode ter vários portfólios. Então, é como se você tivesse várias cópias disso daqui, né? Cada portfólio tem a sua estratégia específica. Então, isso aqui é o poder total aí do SAFe. E olha que interessante, lembra das competências core? Elas estão aqui do lado, ó. Né, que são aquelas 7. Uma delas fica aqui embaixo, né, porque a liderança ágil, lembra que eu falei? É a base de tudo. Eu preciso dos princípios, eu preciso do mindset, eu preciso dos valores para sustentar tudo isso. E a liderança ágil está aqui como protagonista. Só que se eu vier no Essential, eu tenho a liderança ágil, ela sempre está aqui, mas eu só preciso dessas duas core competence. Quando eu vou para o Large Solution, aparece mais uma, que é aquela que eu mostrei no slide, né? Que é para quando você está trabalhando grandes soluções. Então, a Big Picture ela vai se adaptando conforme a configuração. E aqui do lado também, tá vendo? Tem alguns acessórios, né? Comunidade de prática, Assistant Team, Shared Services, que são acessórios, né? Para suportar tudo isso. E eles também variam de acordo com a configuração que você tem de SAFe, tá vendo? E quando você está no full, ele vai ter tudo do lado direito, tudo do lado esquerdo, é força total. Tá? E aí, aquilo que eu prometi que eu ia mostrar para vocês é esse carinha aqui, né? O Implementation Roadmap. Mas eu vou mostrar ele, ó, ele está aqui. Tá vendo? Tem a cobrinha aqui, famosa, né? Que é como implementar o SAFe. Mas eu vou mostrar para vocês lá
no Miro, porque eu coloquei de um jeito, tá aqui, ó. Acho que estão entretidos aí que não colocaram nada no Miro, mas deixa eu ver, porque hoje o Miro tá... A gente está prestando atenção, né, Tiago? Eu tô vendo, tá todo mundo assim, né? Mas qualquer coisa me interrompa, gente. Aqui é muita informação, né? Eu tento passar de uma forma mais didática, mas é coisa pra caramba, né? Mas o roadmap do SAFe, qual que é a ideia, né? O SAFe, ele tem um negócio que chama assim, né? Train... Não, é train de treinar, train. E eu esqueci, mas vou colocar assim, né? Train everyone, launch trains, né? É a filosofia do SAFe, que é o quê? Treine todo mundo e lance trens, né? Essa é a estratégia que tem por trás do roadmap de implementação do SAFe. Então, começa assim, né? A gente está lá fazendo o nosso agile do nosso jeito, né? Todo mundo junto e misturado, né? A gente foi fazendo e ficou assim. A gente decide, vamos usar o SAFe, né? Daí a gente forma o Lean Agile Center of Excellence, o famoso LACE, né? Que é o grupinho aí que vai ser o defensor da agilidade dentro da empresa. Nesse momento, é importante o quê? Que a sua gestão, né, as pessoas-chave, sejam treinadas no Leading Safe e que você tenha um SPC, que é esse cara que eu falei que eu tenho, né? Aí, você tendo isso, você vai fazer o quê? Treinar executivos, gerentes e líderes. Então, você vai pegar, né? Quando a gente implantou o Safe nesse projeto que eu falei que foi exatamente isso, a gente treinou até o CEO da empresa, até ele. Ele não fez o de Safe, mas ele fez de Mindset Ágil, para entender tudo isso. Mas o CIO, os VPs, todos eles fizeram, né? O arquiteto, pessoas-chave fizeram. E se você for trabalhar com LPM, né, Lean Portfólio, é legal você treinar também. Aí você vai identificar quais são minhas value streams e os trends que eu vou trabalhar. E aí você vai escolher um deles para começar. Você cria um plano de implantação para esse trem e aí você vai começar a preparar, tá vendo? Lançar o trem. Durante essa preparação, você treina Leading Safe, mas agora para os stakeholders do trem, né? Aqui eram os executivos da empresa, agora são os stakeholders do trem. Tem o treinamento de Product Owner, para os POs do trem, treinamento de Scrum Master, para os SMs do trem e para os arquitetos, né? Quando a gente fez essa implantação, a gente treinou todos os SMs, todos os POs e todas as pessoas-chave. Aí, isso aqui, na época não tinha, mas agora é comum, né? Esse Safe for Teams é um treinamento muito bacana. Eu nunca fiz ele aberto, né? Porque acho que ele não teria uma demanda, mas ele é um treinamento em que as mesas do treinamento são os times que vão estar na PI Planning. Qual que é a ideia? É na semana anterior da PI Planning, tá vendo aqui PI Planning, você fazer esse treinamento. E aí a gente chama de Big Room Training, né? Porque se a sua PI Planning tiver 100 pessoas, 150, todo mundo vai estar nesse treinamento, né? E aqui os times eles já vão se batizar, calcular capacity, né? Então eles fazem um treinamento ao mesmo tempo em que eles já se preparam para a PI Planning. E aí a gente começa o quê? A fazer a execução, o coach do trem, né? Então a gente faz a PI Planning e vai acompanhando até a Inspect and Adapt, né? Que é a retrospectiva do trem. Ok, lições aprendidas, sabemos lançar um trem e tal. Aí você vai atrás de novos SPCs para começar a lançar mais trens. E aí você começa essa prática. Lançou um trem, deu certo, lança mais um, lança mais outro, lança mais outro, até a empresa inteira estar nesse formato de trens, né? E aí você pode ter alguns treinamentos mais avançados, né? Então, quando você já está rodando, já está lá na frente, aí tem um treinamento específico para o RTE e um treinamento de Advanced Scrum Master, né? Inclusive, é um treinamento que eu fiz uma turma, acho que ano que vem deve ter mais, mas é muito legal, é um treinamento que vai a fundo, né, para entender o fluxo, entender as questões, né, de realmente transformar os times em alta performance. É um treinamento bem bacana, assim, para quem já trabalha mais tempo como SM e tudo, ele dá um up bem legal. Aqui, ó, eu até preciso ver se esses links ainda estão válidos, porque a Scale de Agile deu uma repaginada no site, vamos ver
Se não tiver, eu troco tudo, mas eu acho que tá funcionando. Então, eu coloquei link, tá vendo? Para cada um desses treinamentos, para vocês verem lá no site da Scaled Agile. Quais são os requisitos, o conteúdo, tal. Eu coloquei de todos eles. Tem treinamento para caramba aqui, né? Para vocês verem. Ok? Então, essa é a ideia do SAFe, né? E é legal essa filosofia porque todo mundo começa a ter um linguajar comum, todo mundo sabe, né, do que a gente está falando, a empresa começa a falar a mesma língua. Aí fica mais fácil, né, disseminar. E a ideia aqui é, assim, realmente vir as pessoas meio que a forceps, né, porque a gente para tudo, vai para PI Planning e volta como um monte de squad. E aí vai acontecer de tudo, né, gente? As pessoas não vão sair de lá ágeis e resolvendo todo mundo. Mas, pelo menos, elas já estão numa estrutura nova, né? Num jeito diferente. Aí a gente começa a melhorar a partir dali. Né? Essa é a estratégia do SAFe. Faz essa virada, né? Dá essa mexida aí na galera e aí começa, a partir dali, a melhorar o tempo todo. Né? Quando a gente lançou o primeiro trem que eu trabalhei, tinha times que já faziam isso que eu falei, né? DevOps, vai direto para a produção, Flutter Toggle. Tinha time que nem Scrum tinha usado ainda. A gente colocou todos eles no trem e aí foi trabalhando isso dali para frente de uma forma mais sincronizada. Deu para ter uma noção, gente? É coisa pra caramba, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa específica do que eu passei aí não ficou claro, pode me falar, daí eu retomo aqui. Mas acho que... É muita coisa para gravar, para lembrar. Então, nem é... A ideia até, gente, nem é decorar, tal, é assim, é para vocês terem uma noção, saberem se situar, por quê? Pega aqui, ó, putz, o Thiago falou da PI Planning, aí você clica aqui, tem tudo sobre o PI Planning, tá vendo? Tem o que é treinamentos que você pode fazer, que tem a ver com PI Planning, imagem de uma PI Planning, e todo a agenda, tá vendo? Eu estou montando essa semana uma agenda dessas. O Program Board, que é a principal saída da PI Planning. Então, aqui tem tudo o que é a PI Planning. Quando eu trabalhei com isso em 2018, o que eu fiz, né? Eu copiei todos esses links no Trello, né? Tipo, fiz meu backlogzinho e fui lendo um por um. Então, eu li praticamente todos. É uma coisa que eu tinha que fazer de novo, né? Porque quando eu fiz isso, o SAFe era 4.6 e agora ele está no 5.1. Então, assim, pelo menos agora vocês sabem, né? Por onde ir, por onde começar, né? Ele tem... Diga lá, Denise. Levantou a mão, pode falar. Sim. Thiago, você tem, assim, alguma expectativa, né? Sabe, de alguma informação sobre o treinamento de Safe DevOps no Brasil? Porque eu já procurei, assim, né, informações. O Leading Safe eu já fiz o treinamento, mas eu estava interessado no Safe DevOps. E eu só achei treinamentos fora do Brasil. E aí o preço é em dólar e, assim, fica muito, muito alto, né, para a gente. Você sabe, assim, de alguma coisa? Eu vou tentar lembrar, daí eu mando para alguém para comentar no canal para vocês, porque tem um cara de Brasília que a gente quase fez uma parceria, que ele estava entrando nessa de Safe Architect, nessas coisas. É porque são treinamentos que não têm tanta demanda, né? Então, eu não tenho notícia de alguém que tenha planos. Mas, se eu ver, eu vou conversar com ele para ver se ele ainda está nessa, daí eu falo para vocês. Eu mesmo, hoje já... Eu não tenho essa intenção, porque a minha praia é muito mais gestão, né? Então, talvez o que eu... Agora eu vou começar com LPM, no máximo que eu pegue, talvez, é esse aqui, ó, o Agile Product Management, que ele é, né, o POPM que tem aqui, ó, ele, apesar de chamar POPM, ele é um pouco mais focado no PO. E o APM, né, que é o Agile Product Management, daí ele é mais nível Product Manager mesmo, né? Então, ele seria meio que o avançado aqui do POPM. Mas também não sei, porque a minha praia também não é tanto produto, né? Eu sou mais da parte de gestão, né? E agilidade em si, não o produto. Mas se eu souber, eu aviso aí, né? Que realmente é difícil. O RTE não tem, né? No Brasil. Não sei se a AdaptWorks já fez algum ou tem planos. Safe Advanced está.
algum que não tem também. O SPC, né? Não existe ninguém brasileiro que... Porque o SPC, você tem que virar SPCT, porque daí você é uma pessoa autorizada a dar treinamento de SPC. Mas para ser um SPCT, você tem que ter cases de sucesso de SAFe, você tem que ter horas de não sei o quê, é uma burocracia enorme, você tem que fazer um acompanhamento com um SPCT mais antigo, né? Por isso que ninguém no Brasil ainda conseguiu chegar lá. E o Agile Software Engineering também não vi, mas ele também é voltado para entrega, né? Testes unitários, BDD, ele deve falar de tudo isso, né? Que é muito o que tinha lá do CSD, lembra? O Scrum Certified Developer, né? Então, ele deve ser mais nessa linha do dia a dia dos times. Tem treinamento para todos os gostos. Inclusive, eu coloquei aqui, a gente já fez uma parceria, né, no passado, mas todo mundo que tiver interesse, né, eu criei um cupom, né, Papo Ágil, então ele está lá nos nossos cursos de SAFe, então quem tiver querendo fazer, esse ano ainda tem 2 turmas nossas, agora em novembro e dezembro, e assim, eu dei um desconto bem camarada aí para o pessoal, né, e quem quiser fazer à vista ou alguma condição especial, pode me chamar direto, porque daí a gente vê alguma condição, né, porque parcelamento lá no Simpla tem uns acréscimos, uns juros, mas a gente consegue fazer um esquema bacana. Então, quem ainda não aprendeu o Leading Safe, é uma oportunidade aí de aprender. Começa por esse módulo, mas aí entra a fundo em todo o resto aí ao longo de um final de semana ou de 16 horas. Alguma outra dúvida, questão? Tem que tirar a fotinho, né? Quem quiser ir se preparando. Sim, Mas quiserem perguntar algo. Tem que abrir a câmera também, né, Thiago? É, tirar a foto. Agora não tem pra onde correr. O cupom ele tem uma inteligência artificial que ele só libera para quem ele encontrar a câmera ligada aqui no Zoom. Mas legal, assim, uma turma bacana. Tem Deixa eu aproveitar quase aqui. xará de sobrenome aí, o Brandt. Diga, Ben. Eu dei oportunidade para mais alguém perguntar, já que ninguém perguntou, eu vou fazer mais uma pergunta. É porque hoje eu atuo como gerente do System Team e eu não vejo um treinamento específico do SAFe para System Team. Eu até comentei sobre a questão do treinamento de DevOps, porque um dos pilares ali do System Team é exatamente DevOps, né? Sim. Então, por isso eu até procurei algum treinamento que falasse um pouco mais de DevOps. Mas, assim, pela sua experiência, você enxerga algum outro que talvez pudesse ser mais... eu realmente não vi, assim, algo que seja tão específico, né, para o System Team. Eu imagino que o Safe DevOps vai ser um treinamento um pouco mais conceitual do que técnico, que é muito bom, né? Para eles terem essa visão conceitual do DevOps, né? Porque técnico em DevOps, né? Que ferramenta vai ter, né? São milhares disponíveis, né? Então, acho que é muito bom. Mas o próprio Leading Safe, né? Para quem é do System Team, entender o funcionamento do framework pode ser interessante, né? Saber, porque é muito aquela parte ali do Delivery Pipeline, né? O System Team suporta ele. Quando uma vez eu tive que ajudar um System Team, aí eu catei o artigo lá sobre o System Team, li bonitinho, fiz minha lição de casa, daí eu fui me reunir com eles para, é isso aqui que a gente espera de um System Team. Mas é que o System Team é muito particular, né? Cada empresa, o System Team vai ser uma coisa diferente, né? Por causa do parque tecnológico, do legado, tal. Mas é isso. Sim. Beleza, obrigado. E talvez, uma coisa... Quando eu fiz o treinamento de Safe, foram 3 dias. A gente fez Leading Safe e no terceiro foi um DevOps Executive Enablement, né? O branquinho, o Fábio Branquinho que deu. Achei impressionante, porque ele era meu Managing Director lá, e ele que ensinou DevOps, e ele falou desde o cartão perfurado, e eles fizeram uma demonstração, né? Porque eles têm uma solução que... Olha como foi, gente. A última coisinha que acho que foi muito... Esse dia me impressionou, né?
O carinha colocou o notebook dele lá na frente e projetou na tela um código. Falou, gente, esse é um site, entra aí. Todo mundo entrou no celular. E aí tinha uma opção, compartilhar no Facebook. Aí falou assim, agora, peraí. Ele foi lá na tela, mudou um código e falou, eu vou comitar. E aí ele mostrou uma tela do AWS. Quando ele comitou, o que aconteceu? Subiu um servidor, fez o sonar, revisão de código, desceu. Subiu outro servidor, testes unitários, desceu. Subiu outro servidor, teste de carga, de fraude, desceu. Subiu, desceu. Galera, chegou em produção. Todo mundo dá F5. Aí a sala inteira deu F5. Metade da sala apareceu o botão do Twitter. Metade não. Aí assim, ó, gente, isso aí é o deploy, tipo, o cliente, o dev comitou, já foi para a mão de vocês. Eu nem pus na mão. Aí ele apertou um botão. Agora todo mundo dá F5. Aí o Twitter apareceu para todo mundo. Isso aí é uma coisa. Quando eu libero automaticamente, é legal que seja controlado. Então, eu libero para 5 pessoas. Deu certo, não deu nenhum bug, aí eu abro para o mercado. Né? Aí sim eu tenho uma intervenção manual. Mas até isso pode ser automático. Né? Você monitora a taxa de erro e aí você, se ficou num patamar X, você libera automaticamente, daria, né? Esse tipo de demonstração que eu acho que essas pessoas têm que conhecer, né? Porque é onde a gente quer chegar. A gente quer chegar num cenário, e inclusive uma coisa legal do DevOps, que aí foi em outra empresa, nessa outra empresa, toda noite tinha um job que pegava os bancos lá de produção, não sei o quê, e fazia toda uma replicação automática, e quando o dev chegava para trabalhar de manhã, já subia automaticamente um banco cópia de produção. Porque, assim, o DevOps, a gente está muito acostumado a ir, né? Do dev até produção. Mas ele também tem que voltar, não só em dados, mas também rollback, né? Tudo isso é coisa que tem que estar dentro dessa coisinha. E o System Team não é quem faz isso, mas ele suporta para que isso aconteça. E tem um gráfico, não sei se você lembra, que mostra o quanto que é responsabilidade do time e o quanto que é do System Team. Isso é uma linha tênue, né? Porque é uma bola dividida. Coisas o time vai ter que fazer e coisas o System Team tem que trabalhar. Mas, na minha visão, ter sempre um servidor de homologação, de stage, tudo bonitinho, funcionando, é o papel do System Team. Né? Conseguir que todos os devs possam trabalhar sem se preocupar se tem massa de dados, se tem servidor. Né? O System Team teria que suportar isso, fazer uma review. Né? Nesse ambiente que eu falei que o banco vinha, na quarta-feira todos os times fechavam o sprint. Na quinta já tinha um ambiente novo de review. E aí a gente fazia uma review internacional para várias pessoas ao redor do mundo. Isso também era o time, lá chamava Configuration Management, mas era um time System Team que suportava tudo isso. Legal? Muito bom. Eu vou fazer meu print aqui, Caio, mas se você quiser fazer também, a gente fica... Aí eu mando para você, para ficar o registro aqui. Beleza, Thiago. Tá bom? Aquele sorrisão, se quiser dar um reaction aqui. Aí, 1, 2, 3. Boa. Muito legal, gente. Foi bacana aí falar de Safe com vocês. Espero que tenha trazido clareamento aí. Muito, muito, muito bom, Thiago. Foi bem bacana para quem não conhece ainda o Safe, é uma oportunidade de ter um primeiro contato. Para quem já está familiarizado, acaba revendo, e é um assunto complexo, é bastante extenso, né? Então, a gente nunca está 100% pronto. Na verdade é essa, é o long life learning, né? Então, é estudar para o resto da vida, é isso. Queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade aqui para compartilhar com a gente toda a sua experiência. Agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Abrir espaço, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fica à vontade. Agora é o momento, né, Thiago? Estamos nos finalmente, então é a hora de se manifestar. Essa gravação vai estar disponibilizada em algum canal, algum lugar? Vai sim, Simone. Eu vou subir o vídeo para o YouTube do canal do Clube do Ágil, e aí ele fica disponível lá.
para a gente rever a maravilhosa explicação aqui. Muita coisa. Sim, sim. O Felipe botou aqui no chat os canais, os links do YouTube, então fiquem à vontade. E agradecer mais uma vez todo mundo. O Thiago volta com a gente num próximo papo, a gente vai falar sobre Business Agility, né? A gente já está combinando sobre isso, então aguardem que em breve vocês serão informados do próximo papo. E basicamente é isso. Uma boa noite para todos aí. Muito obrigado aí pela presença de todos. Thiago, muito obrigado mais uma vez. Obrigado Clube do Ágil, pessoal, e boa sexta, bom restinho de semana. Só para vocês saberem, quem gostar de liderança, agilidade, né? A gente está numa semana aí da Agile People, então vai ter uns eventos, está tendo umas lives, é bem interessante. Fica aqui, ó, o link. Amanhã à noite vai ter a primeira palestrinha, vai falar sobre essa questão de liderança pós-pandemia, como vai ficar, né? O que a gente precisa se adaptar como líder. Então, quem quiser conhecer a Agile People, é uma boa oportunidade aí, vai ser bem bacana. Vai ter outros encontros semana que vem, então fica o convite aí para vocês, tá bom? Aí é liderança mesmo, inteligência emocional, entender a agilidade de uma forma mais, a gente chama de agnostic agile, né? Que aí não é um framework, é o que eu preciso mudar na minha mente para adotar essa agilidade, né? Independente. Aí eu posso usar Safe, posso usar Scrum, o que eu quiser, mas tendo mindset ágil aí, qualquer coisa funciona melhor. Muito bom. Okay? Beleza, pessoal. Muito boa noite e até a semana que vem. Um abraço.